Pertencer a uma rede de relações no estilo tribal é uma necessidade para o equilíbrio do psiquismo. Hoje mesmo eu estava lendo aqui, lendo não, estava vendo um vídeo de um documentário sobre uma tribo da África, muito interessante. As pessoas são, apesar de viverem assim, de uma forma muito simples, eles vivem em contato com a natureza e tal, mas a relação social deles é completamente diferente dessa relação social doentia que tem na sociedade moderna, né? Muito doentia, principalmente a relação familiar, sabe? Familiar. Um homem e mulher, por exemplo, casal. Então, esse estilo de relacionamento que vem aí de muito tempo, meio que até de forma natural, que se encaminhou para ser desta forma que é, da forma com que ela é aceita pela sociedade, gera um monte de problemas, um monte de problemas. Quando um casal assina um contrato um cartório de casamento, se você ler estatísticas sobre isso, você vai perceber que há uma mudança no relacionamento antes muito bonito do casal, depois um passa a se sentir dono do outro. Então, é propriedade do outro. Tanto é que fala meu marido, minha mulher. Não, é propriedade, você assumiu. O outro não é mais outro, o outro é você que manda. Então, aí começa o problema, começa os ciúmes, e isso começa a deteriorar aquela relação bonita que eles tinham antes. Então, eu sei que vai vir aí mudanças gradativas, adaptando tal para outro tipo de família, que vai gerar uma família mais harmônica, mais feliz. Tá? Esse é um assunto bem complexo que não é o assunto de hoje. Então, é um processo que o indivíduo precisa de referências suprapessoais para alimentar sua necessidade de comunicação e de amor. Cada um deve procurar constituir a sua tribo, o seu grupo, seu círculo, que ultrapassa o quadro limitado da célula familiar. E, numa outra oportunidade, eu vou falar sobre o processo das leis universais, como que elas funcionam, e na prática, como é que elas se manifestam na prática, na vida das pessoas. E elas nem sequer percebem, mas as leis universais, elas estão aí o tempo todo, sabe, mexendo os pauzinhos para que as coisas entrem nos eixos. As leis universais são aquelas leis que mantêm o universo funcionando com perfeição. Então, essas leis são forças que agem o tempo todo buscando trazer os indivíduos para uma centralização harmônica e uma centralização emocional e espiritual. Então, foi feito um tempo atrás um estudo nos Estados Unidos, onde se detectou que 70% dos americanos estimam ter poucos amigos íntimos, muito próximos. E somente relacionamentos assim, tipo, de vez em quando, né? E sofrem muito com isso, porque eles se sentem sós, a solidão se torna muito grande. O ser humano foi criado, vejam bem, ele foi criado para viver em grupo, ele foi criado para estar com outras pessoas. Da mesma forma que as aves, os peixes, você vê no mar, nos aquários, aquela quantidade de peixe, como é tudo, eles funcionam em conjunto, tudo harmônico. Então, as aves voam naqueles bandos enormes, porque instintivamente
eles têm registrado dentro de si que juntos eles são mais fortes, um ajuda o outro. Se você estudar a natureza, vai ver que é exatamente assim que funciona. Porque os animais, nesse sentido, eles não têm o que o ser humano tem. O egoísmo, por exemplo. O egoísmo também leva à solidão. Então, o egoísmo é aquilo quando o indivíduo se fecha dentro dele mesmo. Então, muita coisa que precisa ser ajustada diante disso tudo. Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.